tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Vida 3, um programa que tem como objetivo trazer princípios de vida para um casamento feliz e duradouro. Obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua fidelidade. É um prazer receber você aqui novamente em mais uma edição do nosso programa. E hoje conosco está a Silvana Renault, minha esposa, que estará nos ajudando hoje novamente com os comentários do testemunho do Carlos e da Alessandra. Muito bem, estamos aqui mais uma vez, agradecendo pela sua audiência também. Um grande abraço a todos que acompanham o nosso programa. E eu gostaria de deixar alguns recados aqui rapidamente. Nós temos os nossos grupos de apoio, grupo de estudo, que estão sendo realizados toda segunda-feira no Vila Branca, através dos telefones 81 12 07 25, você consegue mais informações. E no Jardim Leonídia, 8127 4653, para que você possa participar desses grupos. Esse grupo você não precisa ir com seu marido, com seu noivo, com sua namorada, você pode ir sozinho mesmo ou levar seus amigos, porque esse grupo é um grupo de apoio, grupo de discussão, grupo para que você possa trocar ideias nesses grupos. Essas reuniões se realizam toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nesses endereços que você vai poder pegar mais informações através dos telefones que nós já fornecemos para você, ok? Bom, nós já iniciamos o curso Casados para Sempre, mas temos também o curso de noivos, que você pode se candidatar ligando também para o Neto, no 81 12 07 25, para que você possa fazer esse curso, se você quer entrar de uma forma feliz no seu casamento, ok? Nós temos também, iniciando no dia 18 de fevereiro, agora de 2013, o curso Deus Provedor. Esse curso, ele é para você que quer saber um pouco mais sobre administração financeira, sobre como cuidar bem daquilo que com tanto suor você consegue através do seu trabalho. Você vai conseguir ter algumas orientações básicas para a sua vida financeira. São 40 vagas no grupo do Leonídia e 20 vagas no grupo do Vila Branca. Então, se você tem intenção de fazer esse curso, preste atenção, 40 vagas, Jardim Leonídia, 8127 4653, e 20 vagas, no Vila Branca, 81 12 07 25. Preste atenção aí nos telefones para que você possa entrar em contato conosco. E também queremos dizer a você que se você perdeu algum dos nossos programas, você pode assisti-los através do nosso canal no YouTube, youtube.com/programa Vida 3. Ali você tem todos os programas que foram exibidos até agora, ok? E entre no Facebook, participe das nossas promoções, que você pode até ganhar um presente nosso, ok? Só completando, é importante você saber que esse curso de noivos está começando. Deve começar na próxima semana. Então, ligue rapidamente para o Neto, que as vagas também são limitadas, os grupos não são grandes, e fale com ele para que você possa se inscrever no curso de noivos. E o curso de finanças, você vai ter um material específico, que é um livreto, onde você vai completar no próprio encontro, que custa somente R$5. Este é o custo que você vai ter deste curso de finanças. Então, participe conosco, você vai ver o que isso vai esclarecer na sua mente em relação à sua conduta com o dinheiro e a maneira que você deve tratar o dinheiro na sua vida, ok? Nós estaremos passando agora para os primeiros takes de hoje, que vão abordar o testemunho do Carlos e da Alessandra. São vários takes que vão dar uma síntese para você daquilo que o curso começou a mostrar na vida deles que eles precisavam se modificar. Preste atenção então e logo mais voltaremos. Comecei a notar que eu já estava naquele estágio de cometer os erros do primeiro casamento. E isso começou a gerar algum conflito. Mas a gente vai empurrando com a barriga. A gente vai contornando a situação, dorme ali meio que separado, um vai na cama, outro no sofá. Então eu comecei a voltar atrás da minha vida e perceber que eu estava cometendo os mesmos erros do primeiro casamento. Eu não tinha experiência nenhuma com casamento, eu achava que as coisas que a gente estava passando era normal, fazia parte do casamento
né? Até mesmo porque eu já tinha visto isso com a minha mãe e com o meu pai. Então, para mim era normal, fazia parte. Brigas, dormir na sala, ficar 2, 3 dias sem se falar. Apesar do pouco tempo, eu já estava bastante desgastada, porque por conta do meu temperamento forte, né, eu não tinha noção nenhuma que eu estava passando dos limites com o Carlos. Para mim era muito normal, né, eu só fui saber disso dentro do curso. Dentro do curso é que ele tomou a liberdade de dizer algumas atitudes minhas que vinham incomodando ele. Eu realmente não tinha noção nenhuma de divisão, de convivência, do que era compartilhar uma vida, né, a 2. E isso dificultou bastante, né? Tanto que dentro do curso, na lição de papéis, mexeu muito comigo, porque eu vi que eu estava querendo ser o marido e estava querendo ser a esposa do relacionamento. Eu tinha alguns conceitos sobre casamento e depois que nós concluímos o curso, eu vi que eu estava totalmente errado sobre minha opinião sobre a vida 2, né? E algumas lições ficaram marcadas para mim. Foi a lição de papéis e me colocou no lugar como marido. E a lição de acordo. Nós tínhamos um grande problema em relação a acordo e conseguimos resolver esse problema. E a outra lição foi, Gustavo, orando juntos. Não tínhamos noção nenhuma sobre orar juntos. A partir daí, a partir do curso em si, Gustavo, nossa vida mudou da água para o vinho. Podemos dizer hoje, com certeza, que somos outro casal. Nosso padrão de vida mudou muito. Hoje eu posso dizer que eu tenho um casamento feliz. Lógico que ninguém tem um casamento 100% feliz, 100% normal, né? Mas eu posso dizer para você que nós somos felizes hoje. Eu vi que eu estava passando dos limites, que eu estava constrangendo, né, o Carlos. E assim, mas ao mesmo tempo era muito forte dentro de mim, porque eu cresci vendo a minha mãe desta forma. A minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, que tomou conta de tudo, que nunca pediu nada para ninguém, e eu aprendi com ela desta forma. Então eu achava que era normal. Dentro do curso eu vi que eu estava carregando um peso sobrenatural, que o fardo estava começando a ficar pesado e ainda assim eu continuava caminhando. Então eu estava com ele, mas eu não dividia nada com ele. Eu continuava fazendo sozinha, tomando todas as atitudes sozinhas e querendo que a última palavra sempre fosse a minha, né? Quando eu percebi que ele estava ali para somar comigo, para dividir as responsabilidades, e eu comecei a mudar aos poucos, que também demorou um pouquinho, não foi rápido assim, né? Mas quando eu comecei a mudar, eu vi que eu me tornei uma pessoa muito mais leve, em poder dividir as coisas com ele, não ter que carregar tudo sozinha, levar o casamento sozinha nas costas. Foi muito bom. O curso realmente ele trouxe bastante ferramentas para a nossa vida. Não que as mudanças aconteçam de maneira rápida e para sempre. Mas quando você começa a cometer os mesmos erros, você logo lembra das lições, você lembra de qual é o seu verdadeiro papel. Então, acho que o mais importante que ficou para mim foi descobrir o meu papel como esposa do Carlos, como parceira do Carlos e somar e ao mesmo tempo dividir as responsabilidades, dividir os sentimentos. Eu não sabia que a gente podia convidar Deus para morar dentro de casa. Uma vez convidando Deus para ir dentro de casa, para fazer parte da vida da gente, a coisa começou a fluir de maneira tranquila. Tudo isso foi entre 2 anos e meio e 4 anos, né? Você se lembra completamente de tudo que aconteceu? Uma riqueza de detalhe como se tivesse sido a semana passada. Porque normalmente, né, a gente escuta as pessoas falando as coisas, discutindo perto de crianças e falando assim, ela está ali no cantinho, ela não está nem ouvindo, não está nem prestando atenção. Isso é um engano. Isso é um engano, eu costumo falar muito isso, olha, cuidado com o que você faz perto das crianças, porque elas prestam atenção sim, elas guardam sim. E eu tive problemas seríssimos com isso. Muito nova, eu comecei a passar com um psicólogo, psiquiatra,
porque eu estava tendo, assim, comportamentos que não eram normais para uma criança de 2 anos e meio, 3, 4 anos, né? No meu passado, há 10, 12 anos atrás, quando eu estava em crise com o meu casamento, o meu primeiro casamento, se eu conhecesse o curso naquela época, talvez hoje eu não seria um homem divorciado. Quem estiver em vias de separação, de um divórcio, que por favor não façam antes de conhecer o curso. Eu falo isso de coração, eu acho que é a opinião da maioria dos casais que fizeram o curso. Bom, nós vamos comentar agora algumas percepções que o casal teve a partir do curso. A partir do curso, aquilo que era uma normalidade para eles começou a dar um sinal de que algo estava errado. Eles começaram a perceber que algumas coisas não estavam indo bem, começaram a detectar essas falhas, porque algumas coisas para eles pareciam normal, porque se repetiram do primeiro relacionamento, começaram a se repetir agora. Vou citar alguns exemplos para vocês. Dormir separados. O Carlos começou a ter o sofá como seu melhor companheiro, né? E a Alessandra e ele mesmo começaram a não achar que isso, no começo não era algo importante, mas o curso trouxe para eles essa percepção de que as coisas estavam começando a ter aquele caminho que realmente acabou levando a desestruturação da primeira família deles, ok? Então, a Alessandra via isso na casa dela quando ela era criança e para ela isso era normal. Era normal o casal brigar, era normal o marido dormir fora do quarto da esposa, era normal sair de casa, era normal beber, era normal um monte de coisas que para ela parecia básico. Mas o curso mostrou para ela que isso era normal quando as pessoas não têm a terceira pessoa. Quando o casal não tem essa terceira pessoa para lembrá-los, para alertá-los de como é importante que você controle esse temperamento, né? E outra coisa que foi falada também, que a Alessandra, para ela era natural ter aquele temperamento forte, ser mandona, ser a pessoa que decidia as coisas na casa dela, porque era essa a estrutura que ela tinha enquanto solteira, e mesmo enquanto ela era criança, ela via que era a mãe dela quem tomava todas as decisões. O pai dela não participou disso na vida dela. Ela relata, inclusive, que ela teve caso assim muito, muito sério, muito grave, até um sequestro ela passou, ela viveu, né? Então, esses conceitos errados que foram adquiridos na sua infância, adquiridos até durante... Porque ela consolidou isso, né? Enquanto jovem ela consolidou isso. Então, ela trouxe isso para a vida dela e trouxe isso para o relacionamento. Só que o curso, mais uma vez, ele conseguiu fazer com que ela percebesse que ela tinha que ter uma mudança de atitude, né? E aquela autonomia relatada pela Alessandra constrangia muito o Carlos, que ao seu tempo, ele também vinha de um casamento, uma família destruída. Então, para não repetir esse erro, o Carlos resolveu não interferir. Então, ele deixou a Alessandra mandar até um certo ponto. Só que teve um episódio que ele relatou bem, que ele chegou nela e falou: machinho, e aí, posso, né? Posso tomar minha posição? E isso mexeu muito com a Alessandra. Isso veio à memória dela no curso, justamente na lição de papéis. E assim ela passou a dividir e as coisas começaram a melhorar na vida dela, né? E ela passou a não cometer aqueles erros que ela cometia quando solteira, autoritária, né? E isso acontece quando você convida a terceira pessoa para fazer parte da sua vida. Outra coisa muito importante que eu queria deixar aqui para você, nosso caro telespectador. Criança, não importa a idade. Às vezes ela tem 2 anos, 3 anos, e você fala: a criança não vai perceber, a criança não vai ter noção do que está acontecendo em casa. A criança percebe sim. Eu tive um exemplo muito claro essa semana. Eu tive uma visita de uma cliente, ela foi relatar um acidente que ela havia sofrido, um acidente de carro, e enquanto ela contava do acidente, o filhinho dela de 2 anos, acho que não mais que isso, ele estava brincando no outro canto da sala, mexendo com um imã, e de costas para nós. E num certo momento ela relatou que essa criança também havia sofrido uma lesão decorrente deste acidente. No momento que ela falou
que a criança havia sofrido essa lesão, esse menino virou para mim, virou e mostrou aonde tinha acontecido o corte. Levantou a bermudinha e mostrou para mim. Essa criança, a princípio, não estava prestando atenção na conversa. Mas ele, quando percebeu que estávamos falando dele, virou e mostrou. Como você pode perceber, então a criança, ela vê, ela ouve, mesmo que ela esteja virada, você está falando, ela está assistindo televisão, mas o ouvidinho dela e o coraçãozinho dela está recebendo tudo isso. Então, tenha cuidado com o que você apresenta para os seus filhos, que isso pode ficar marcado e ele pode levar isso para os relacionamentos dele, ok? E o Carlos também falou que se ele tivesse conhecido esse curso antes, talvez ele não tivesse nem se divorciado. Então isso é muito forte. Então eu quero que você considere realmente a possibilidade, né, Gustavo, de estar fazendo este curso e trazendo a felicidade para a sua família. Experimente antes de tomar uma decisão drástica. Experimente fazer o curso Casados para Sempre. E depois você pode ter condições melhores de decidir aquilo que você quer para a sua vida e para a vida do seu casamento, ok? Vamos agora para mais um take, onde você vai ver algo muito significativo para esse casal que trata sobre o perdão. Vamos lá? Então ele chegava em casa bêbado, queria me bater e ela pulava na frente para me defender e não deixava. E aí ele passava a, ofender ela. Então eu consegui perdoar tudo, mas essas ofensas que ele fez com ela, eu não consegui perdoar. E eu carreguei isso por uma vida toda. E isso me fazia muito mal, né? Além da falta de perdão, isso causava dores físicas, né? E eu não conseguia nem falar sobre isso com ninguém, porque eu chorava, dava um nó na garganta, eu sentia dores no corpo, nas costas, nos ombros, logo em seguida vinham dores de cabeça fortíssimas. Eu consegui perceber que o perdão, ele não é uma vontade. Você não tem que sentir a vontade de perdoar a pessoa. E quando eu consegui perceber isso, eu pedi para Deus tirar aquilo de dentro de mim, aquela mágoa que me fazia mal, que me causava dores, né? E coloquei nas mãos de Deus, que Ele tirasse aquilo de mim porque não estava me fazendo bem. Passado algum tempo, eu fui falar sobre o assunto de novo e, para minha grata surpresa, eu consegui falar sem nenhuma dor, sem chorar, sem nenhum constrangimento. Então eu acho que nesse aspecto foi uma vitória muito grande na minha vida. Se eu soubesse antes que era um ato de vontade, que eu tinha que decidir perdoar independente de ter esse sentimento, eu teria sido muito mais feliz. Veja que situação complicada que viveu a Alessandra. Uma situação crítica, uma situação até drástica, pelo perfil, ela uma criança, tendo um pai desse na sua convivência. Mas, graças a Deus, tudo se resolveu. Resolveu agora, porque antes dela entender o papel de Deus na vida dela, ela estava carregando um fardo muito grande por causa dessa situação que aconteceu lá atrás. Como a Silvana bem falou, as crianças guardam tudo o que é falado dentro de casa. Você não pode negligenciar o entendimento de uma criança. Isso ficou com ela por muitos anos e sobrecarregou a vida dela e, principalmente, além de tudo, deu problemas físicos para a Alessandra. E ela constatou isso falando para você neste programa. Então, veja que a questão do perdão, a questão de uma mágoa guardada, é uma questão muito forte dentro do ser humano. Infelizmente, nós somos naturais em guardar mágoas. A nossa carne, ela parece que tem um prazer mórbido em guardar esses sentimentos que nos fazem mal. E nós sabemos que nos fazem mal, mas infelizmente nós não conseguimos nos livrar deles, porque é uma coisa que transcende a nossa capacidade, muitas vezes humana, de conseguir superar certos traumas e certas mágoas que nós sofremos. Mas de qualquer maneira, queridos, como bem relatou a Alessandra, se você trazer Deus para a sua vida, se você trouxer Jesus Cristo para dentro da sua vida, com certeza você terá uma força extraordinária, que não é sua, uma força sobrenatural, que vai lhe trazer a força para que você possa perdoar uma situação ou uma pessoa. O que você não pode é guardar sentimentos de mágoa, porque isso vai lhe causar mal. Muitas vezes a pessoa que lhe ofendeu, ela não está nem aí para você. E para ela, o que aconteceu não significa absolutamente nada. Mas para você, isso é uma coisa que marcou muito.
Então o que interessa não é o que a pessoa sente em relação àquilo que ela fez para você, mas o que você guardou em relação àquilo que você sofreu. Você precisa se libertar disso. E se você se libertar disso, você vai ver que a sua vida ficará muito mais leve de ser vivida. Você conseguirá ter muito mais felicidade, mesmo que a pessoa não compreenda ou não entenda aquilo que você passou. Porque o perdão é uma coisa individual. O perdão é um ato de vontade própria de cada um de nós. Ele não depende do reconhecimento da mágoa pela outra pessoa, pela pessoa que muitas vezes lhe ofendeu. Você não está vinculada a ela na questão quando você perdoa. Você faz a sua parte, que é se ver livre dessa mágoa. E você fazendo assim, você vai ser o maior beneficiado quando você liberar essa mágoa. Existe um verso na Bíblia que se encontra em Efésios 4:32, que declara o seguinte, eu queria compartilhar com você. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Então veja que aqui esse verso coloca uma comparação. Da mesma forma que Deus nos perdoou em Cristo, ou seja, Cristo, com as suas ações, Ele cumpriu toda a nossa dívida, ou pagou toda a nossa dívida perante Deus. E em Cristo, Deus nos perdoou. Da mesma forma que Cristo nos redimiu perante Deus, nós também devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Novamente, nós vemos o exemplo de Cristo para a nossa vida. Assim como Ele foi o exemplo e, por meio dele, nós tivemos o perdão de Deus, também nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Isso não vai fazer bem, querido, você tem que entender isso. Esse bem não é para a pessoa ao qual lhe ofendeu, mas é para você próprio. Pense bem no que a Alessandra falou. O problema não estava com a pessoa que ofendeu a vida dela, mas com ela própria. Nós é que criamos esse ambiente de falta de perdão dentro de nós. E nós somos os maiores prejudicados. Essa questão é uma questão muito individual, é uma questão muito pessoal. Você pode se ver livre disso. E como Cristo conseguiu ter essa atitude, nós também conseguiremos. Então, se você não consegue perdoar, você tem que entender que a atitude de perdão é uma atitude ativa, consciente, de você decidir perdoar. Você não pode se ligar pelos seus sentimentos, porque o seu sentimento, a sua natureza, ela vai querer reter o perdão, ou seja, ela vai querer guardar a mágoa e não liberar o perdão. Ela vai querer guardar o ressentimento, a dor, o ódio, isso que ela vai querer. Mas quando você decide perdoar, os sentimentos seguirão essa sua decisão. Então, quando você der o primeiro passo em direção ao perdão, decidindo, eu não estou sentindo a vontade de perdoar, mas eu vou decidir perdoar e creio que Deus vai completar esse sentimento do perdão em meu coração. Aí você vai entender que depois da sua atitude, Deus vai trazer para a sua vida todos os sentimentos. E aí esse perdão vai ser um sentimento autêntico para você. Você vai lembrar da situação, você vai lembrar do episódio, mas aquilo não vai lhe causar mais nenhum tipo de dor, porque você já foi curada desse problema, ou curado desse problema. Vai vir na sua memória, porque nós não conseguimos apagar a nossa memória, vai vir na sua memória a história, mas essa história não vai lhe trazer nenhum tipo de dor. É simplesmente uma marca que ficou na sua memória, mas que não lhe traz nenhum tipo de sentimento ruim ligado a essa memória. Então entenda que com Deus é possível sim perdoar, por maior que sejam as ofensas que as pessoas têm feito na sua vida. E o maior beneficiado não são as pessoas, você é o maior beneficiado quando você entende que você deve perdoar. Sua saúde vai agradecer, a sua psique vai agradecer, o seu ambiente familiar vai agradecer, os seus colegas de trabalho vão agradecer, todas as pessoas que convivem com você vão agradecer porque você vai ficar uma pessoa mais leve, uma pessoa mais feliz, uma pessoa que entende mais os propósitos da vida para você, ok? Então, fique com essa mensagem e decida perdoar. E entenda que Deus vai lhe recompensar, lhe trazendo os sentimentos que você não tem por aquela pessoa, por aquela situação ao qual lhe causaram mal. Ok. Bom, nosso programa está terminando. E antes de finalizar, eu queria pedir a você
que ainda não ganhou o nosso livro aqui, ó, Princípios para uma Vida Feliz, mande para nós o seu endereço, os seus dados, através do e-mail que aparece aí na sua tela, para que você possa receber esse livro aí na sua casa, ok? Nós teremos o maior prazer em estar enviando este livro para você. E vamos finalizar o nosso programa, vamos fazer uma oração pedindo para que Deus abençoe a sua família e para que na próxima semana, quando nós estivermos aqui com mais um casal, e esse casal vem de longe, esse casal vai contar uma história muito linda e eu quero que você participe conosco nas próximas semanas, ok? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade de estarmos entrando na vida dessas famílias tão maravilhosas e sabemos que o Senhor também se alegra, Pai. Pedimos ao Senhor que se há alguém com um problema muito sério que precisa liberar o perdão, que ele possa fazer isso agora, em nome de Jesus, sabendo que o perdão é uma decisão e que os sentimentos seguirão essa decisão. O Senhor, nosso Deus, Ele vai compensar você grandemente, porque você foi obediente. Abençoe essas famílias, abençoe, Senhor Deus, esses casais, e que todos aqueles que têm buscado o conforto no Senhor possam receber agora o consolo e saber que o Senhor é aquele que ouve e atende sempre as nossas orações. É o que nós pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado pela sua audiência mais uma vez. Esteja conosco vendo as nossas reprises. Fique ligado em tudo aquilo que nós temos feito e que Deus possa dar uma semana de vitória a você e até o próximo programa, se assim Deus permitir. Obrigado pela audiência. Até lá.